Olá pessoal, vamos apresentar mais uma videoaula sobre a modelagem de processos utilizando a ferramenta Visagir. Hoje a gente vai aprender sobre o uso de raias e piscinas e objetos de fluxo dentro do Visagir. Para a gente poder exemplificar esse tipo de operação, a gente vai usar como exemplo um processo de compra, que vai envolver, na verdade, dois processos. O primeiro passo que nós devemos fazer é vir na barra esquerda da ferramenta e procurar swim lanes. Uma vez encontrado swim lanes, a gente vai colocar a princípio apenas uma no modelo. Essa primeira swim lane, essa primeira piscina, a gente vai dar o nome de processo compra, pois é esse processo que a gente vai começar a modelar no nosso exemplo. Como a gente já bem viu, o processo de compra, qualquer tipo de processo que a gente deseja representar no diagrama BPMN, a gente deve fazer por meio de swim lanes, como a gente fez com o nosso processo de compra. Se houver participantes ou papéis distintos dentro do processo, nós devemos caracterizar eles com as raias, que nada mais são que as lanes. No nosso processo de compra, nós vamos ter uma lane, que seria o papel do cliente no processo. Para isso, nós vamos agora renomear essa lane e vamos dar um nome a ela de cliente. Feito isso, nós vamos começar a modelar o processo propriamente dito. Como a gente precisa de um evento de início, nós vamos navegar até a paleta de eventos e vamos colocar um evento de início simplificado, sem nenhum tipo de notificação, nem nenhum tipo de anotação extra. O primeiro artefato que nós vamos adicionar ao modelo será o elemento Gateway. Por que nós vamos adicionar esse elemento? Porque a gente vai perguntar ao cliente se ele vai pagar com cartão de crédito ou cartão de débito. Nesse caso, nós fazemos a pergunta logo abaixo do elemento. Forma de pagamento. Como nós só temos duas formas de pagamento, então vai ser um gateway condicional, que vai permitir dois caminhos possíveis para o nosso processo. Vou trazer um pouquinho aqui para baixo para a gente poder modelar melhor. Bom, se o cliente escolheu a primeira opção, vamos chamá-la de cartão de débito. Ele vai ter que digitar a senha. Aqui, a atividade dele vai ter que ser digitar a senha. Então, nós colocamos aqui, ó, nomeamos o fluxo de sequência, já englobando o conteúdo da unidade número 3, nós podemos dar um nome de cartão de débito a esse fluxo. O fluxo de sequência ele serve para interligar atividades e elementos dentro de um processo, pertencentes ao mesmo processo. No nosso caso, nós estamos fazendo a ligação entre um elemento condicional, um gateway condicional, com a atividade digitar senha que o cliente vai executar. Bom, a outra opção referente à forma de pagamento que a gente pode colocar no processo seria o pagamento por cartão de crédito. Então, nós vamos ter aqui a seguinte atividade: assinar fatura. Isso acontece porque, ao usar cartão de crédito, normalmente não se pede senha alguma. Se leva uma pequena fatura para o cliente e ele, por sua vez, assina. Para a gente poder deixar claro essa operação, a gente escreve no fluxo de sequência que está saindo da forma de pagamento para a atividade de assinar fatura, cartão de crédito. Feito isso, a gente já tem as duas opções. Depois disso,
nós ainda vamos colocar mais um gateway, só que dessa vez esse gateway vai servir para unir essas duas atividades, para fechar o condicional. É uma boa prática, sem falar que é correto, que toda a atividade que envolva um gateway condicional deve ter outro gateway condicional para finalizar a escolha. Ou seja, a gente vai pegar e vai ligar as nossas duas atividades a um ponto final. Porque ao sair delas, por uma opção ou por outra, a gente vai ter que continuar o fluxo do processo. Feito isso, acabamos de linkar as duas atividades ao gateway final. Depois que ele digitou a senha ou assinou a fatura, nós vamos agora fazer mais uma atividade que seria conferir o recibo. Conferir o recibo. A atividade de compra que nós estamos tentando modelar, ela se resume basicamente a isso por enquanto. Ou seja, o cliente vai escolher a sua forma de pagamento e ele vai escolher entre cartão de débito ou crédito. Nada mais. Após feita a operação, ele vai conferir o recibo que lhe foi emitido. É um processo bem simples, porque o intuito é mostrar o elemento swim lane em ação, o elemento piscina, que serve justamente para a gente poder trabalhar com esses processos, com essas atividades agrupadas dentro do mesmo local. Depois de conferir o recibo, a gente pode colocar um elemento de evento de finalização, simplificado também, não precisa de nenhum tipo de notificação. Aqui a gente pode observar que foram usados todos os elementos aprendidos até agora, incluindo agora piscina, raia e os demais elementos, que são as atividades, eventos de início e de fim, gateways condicionais e, por último, fluxos de sequência, que servem justamente para interligar esses elementos. Só que dentro dos fluxos de controle, nós temos ainda outros tipos de fluxo. Até agora nós apenas observamos o fluxo de sequência. Mas pode haver situações onde nós temos que estabelecer a comunicação entre dois processos, duas instâncias. Nesse caso, nós vamos usar um fluxo de mensagem. Então, eu vou criar um outro processo aqui por meio de uma piscina. Vocês podem ver que é só clicar e arrastar para dentro da figura automaticamente. Ele vai jogar aqui para a gente uma swim lane. Só um momentinho que agora eu vou tentar dar uma organizada nos elementos do diagrama. Vamos lá. Aqui, pronto. Está organizado. Bom, aí aqui nós temos um novo processo. Vamos dar o nome para esse processo de processo banco. 2 cliques no processo. Aqui, editar o texto. Processo banco. Qual vai ser o objetivo dele? Validar as informações que o cliente informou na hora de escolher a forma de pagamento. Como a gente pode ver, no BPMN, os processos podem estar conversando entre si. E existem elementos que podem representar esse tipo de comunicação. Quando a gente está trabalhando dentro do processo banco, a gente vai colocar um elemento de evento de início. Vamos colocar a primeira atividade, bem simplificada, apenas um exemplo, vale lembrar, né? Primeira atividade é conferir o saldo. Por quê? Porque quando o banco é acionado pelo cartão de crédito ou débito, ele vai conferir o saldo do cliente. Depois nós vamos criar um elemento, que é um fluxo de sequência, entre essa atividade criada por último e a próxima, que seria efetuar a transação ou a transferência.
transferência. Chegando ao fim, quer emitir o comprovante. Até agora, nada demais. Utilizamos apenas os fluxos de evento de sequência. Emite fatura como última atividade. Após emitir a fatura, nós vamos finalizar o processo. Muito bem. Então, iniciamos e finalizamos. Da mesma forma que fizemos com o outro. Qual será a diferença? Que agora a gente está usando duas piscinas, representando dois processos, e nós vamos interligar esses processos por meio do fluxo de mensagem. Se nós viermos na barra esquerda da ferramenta, nós vamos encontrar os conectores na última posição. O que nós vamos usar é esse que está aqui, ó, Message Flow. Ao colocar e arrastar no diagrama, nós já podemos ver que ele vai colocar a representação do elemento aqui para a gente poder ligar no processo. Liguei no processo. Vamos lá. Aqui tem que pegar bem na ponta do elemento e arrastar até o processo. Na verdade, não é nem aqui. Nós temos ainda que colocar, é aqui, ó, no início do processo. Então, o que nós estamos querendo dizer? Que assim que ele escolher o cartão de débito, ele vai pedir a senha. Quando ele pedir a senha, ele vai dar start a um outro processo que vai ocorrer dentro do banco, que vai desencadear todas essas atividades. Chegando à última. Quando ele emitir a fatura, nós vamos ter o final. Então, como podemos ver, os processos podem se comunicar informando entradas e devolvendo saídas. Aqui nós podemos ainda enriquecer ainda mais dando uma descrição ao fluxo. No nosso caso aqui, ele vai solicitar a transferência. E como retorno, ele vai aprovar o crédito. Aprovar liberação. Dessa forma, a gente estabelece a comunicação entre dois processos. Bom, ainda temos os fluxos, que são os fluxos de associação. Eles são muito úteis quando a gente deseja colocar elementos extras no processo para representar. Vamos usar um exemplo prático aqui, que seria uma anotação. Então, quando a gente quer fazer a ligação de uma atividade com uma anotação, a gente vai ver isso ainda na unidade número 5. Mas já vamos ver como a gente representa a ligação entre esses dois tipos de elemento. A gente usa um fluxo de associação, que nos permite criar uma ligação entre um elemento de um artefato da BPMN. Então, aqui eu posso escrever, por exemplo, um comentário. Nessa atividade, o banco confere o saldo. E assim é com qualquer tipo de artefato. A associação normalmente liga artefatos a atividades, gateways, eventos de início e saída, entre outros. E é isso aí, pessoal. Esta foi a segunda videoaula que mostra a interação que existe entre piscinas, raias e elementos de fluxo, de controle de fluxo. Qualquer dúvida, a gente vai abrir um chat no final da unidade 4, que a gente vai poder retirar as respostas. E qualquer dúvida ou algo relativo a isso também está disposto a ferramenta e-mail para se comunicar com o professor. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e estudem bastante.